Olá, estamos de volta, dessa vez para mais uma reflexão dessa obra tão significativa, né? Eu às vezes fico sem adjetivos para me referir a essas obras que a Joana de Ângeles nos trouxe nessa questão psicológica, né? De nos dar a assistência de que precisamos. Então, às vezes, me falta adjetivos e por isso os repito, mas essa obra segue em harmonia, que é um convite para reflexões de temas que são corriqueiros para nós, porque fazem parte da nossa vida, né? Mas que cada momento, cada capítulo, cada mensagem tem um quê diferente, tem um jeito melhor de nos tocar ou, dependendo do momento, se estivermos mais sensibilizados, pode fazer um grande efeito, né? Então, nós estamos seguindo nessa obra, segue em harmonia. Hoje, as reflexões em torno do capítulo 3, onde Joana vem nos falar sobre a aferição de valores, e a Sueli Caldas, que faz também um comentário dentro desse capítulo, fala para nós a respeito dos padrões de Jesus. Então, Joana vem trazendo, no início da mensagem, a lembrança dos mártires da época do Cristo, né? Muitos foram aqueles que precisaram sacrificar-se para que a mensagem do Cristo tivesse a demonstração, a exemplificação de um efeito moral neles, deixando para as outras pessoas, para os que viriam depois, também exemplos daqueles que, com pureza de sentimento e de coração, enfrentaram todas e quaisquer perseguições que precisaram sofrer, porque era a época, para dar os testemunhos, né? Então, muitos foram os casos dos cristãos que iam cantando para o circo, que enfrentaram com muita galardeza, né, esses momentos tão dolorosos, entristecedores e cruciais. E ela vem discorrendo a respeito desses mártires que, com tanta coragem, com tanta força, com tanto bom ânimo, nos deram esses exemplos, dizendo que hoje nós não temos mais esse tipo de martírio. A nossa vida hoje, né, século 21, pleno século 21, a nossa vida não tem mais essas necessidades daquele tipo de provação. Mas nem por isso deixamos de precisar aferir os nossos valores espirituais, e a nossa época é uma época marcada por muito desinteresse nas questões com relação às questões morais. A permissividade é algo muito grande. Ela usa um termo que eu acho muito interessante. Nós estamos vivendo uma riqueza da pobreza de valores morais. Somos ricos nessa pobreza de valores morais, porque é como se tudo fosse muito permitido, tudo fosse muito possível. A gente está vivendo um momento da liberdade, onde nós não estamos mais tão presos a certos modelos, né, em que tínhamos que repetir sem questionar e sem refletir, sem pensar. Então, no momento em que há essa liberdade, há o extravasar as sensações e emoções, né? E essa liberdade é um passo que nós temos para o nosso crescimento, porque é importante a gente fazer as escolhas. Mas é a hora onde os que estavam vivendo muito a repressão colocam para fora, e são padrões muito nocivos que a gente tem vivido, né? Faz com que aqueles que buscam viver os princípios do Cristo, os padrões do Cristo, que fala a todo instante a respeito do amor ao próximo, a respeito dos valores morais que precisamos adquirir no enfrentamento da nossa vida diária, onde nós vamos experimentando certos sofrimentos. A calúnia, a maledicência, as tristezas, né? Nós vamos vivendo
de uma forma que muitas das vezes a tristeza e as dificuldades em enfrentar esse tipo de toxicidade, né, espirituais, morais, dá um certo desânimo, e é o que a gente precisa lutar para vencer. Se nós não estivermos passando por esse tipo de sofrimento, a gente não está nem ainda entendendo a proposta do Cristo. Se nós não estivermos nos nossos quadros, na nossa vida diária, se nós não estivermos enfrentando dissabores e dificuldades, nós não estamos nem ainda atentos às mudanças que precisamos fazer. Estamos no roldão, estamos vivendo no deixa a vida me levar. Porque faz parte do nosso crescimento enfrentarmos esses dissabores, essas desilusões, esses momentos perturbadores, que é o que vai fazer com que possamos sair vitoriosos se os enfrentar. Então tem época, tem dias, tem momentos que é mais difícil, que é mais sombrio, que é mais entristecedor. E aí é quando nós precisamos nos agarrarmos a essas palavras de Jesus, porque não são palavras vazias, sabedores da sua presença junto de nós a nos sustentar. E aí a Sueli vem trazer o exemplo de um mártir da época, que era Joana de Cusa, e que a gente encontra com riqueza de detalhes essa história maravilhosa contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova. E aí a Sueli traz esse exemplo da Joana de Cusa, que muito palidamente, né, vou só mencionar, era alguém que procurou o Cristo porque enfrentava e vivia os dissabores dentro de casa, junto ao seu marido, que era alguém que não tinha a sensibilidade para outras questões, para valores espirituais, era muito ligado aos princípios romanos, era alguém importante dentro da hierarquia romana. E ela sofria muito com isso e procurou Jesus no sentido do deixa eu te seguir, deixa eu viver outras coisas, eu quero extravasar esse entendimento e esse convite que eu aceitei e quero de estar na sua presença. E é quando Jesus a encoraja a voltar para casa e dar os testemunhos dentro do seu lar. A mensagem do Cristo não é para a gente sair largando o que a gente tem. É para a gente testemunhar onde nós estamos o entendimento das suas palavras, que é de compreensão, de amor aos nossos semelhantes. Quem? Os que estão muito longe? Não, começando pelos que estão em nossa casa, à nossa volta. E Joana vai. E ela sofre todos os dias por viver num ambiente tóxico, mas faz florescer o que ela já tem dentro dela, o despertamento para o amor, para a compreensão dos valores da vida, para a presença de Deus. E depois que ele morre, porque ele enfrenta os dissabores sem fé, e ele morre em dificuldades materiais, Joana passa a viver uma vida que antes era uma vida de facilidades materiais, passa a viver as dificuldades, tem que trabalhar, sustentar seu filho, e uma mulher naquela época, as dificuldades eram muito maiores. E quando o seu filho já adulto, ela agora em Roma, é levada ao circo. É levada ao circo para dar o testemunho. E que ela não vai titubear, ela enfrenta esse testemunho. Mas a pedido do filho, há um pedido do filho para que ela abjurasse, né? Para que ela negasse o Cristo e eles pudessem sobreviver. E ela reúne todas as forças que possui, dá um exemplo de força maravilhoso para o seu filho, dizendo que ele se calasse com relação àquele pedido, né? Dá demonstração de fé, de amor, ensinando aos seus verdugos que Jesus nos trouxe a mensagem do amor, ensinando-nos a amar. E é quando nesse momento tão tocante, tão profundo, ela sente as mãos do Cristo no seu ombro, encorajando-a e dizendo: estou aqui com você. Esse espírito, Joana de Cusa, que desde aquela época é tão lúcido, vem a ser a Joana de Ângeles, né? A veneranda que traz para nós essas mensagens de tanto valor espiritual, porque é alguém
que soube dar os testemunhos espirituais àquela época e hoje. Porque não é fácil para um espírito da sua estirpe, já tendo as condições espirituais que tem, estar num ambiente ainda tão tóxico para nos trazer essas mensagens tão confortadoras de alguém que soube vencer, estimulando-nos a quem estamos vivendo as provas e as dificuldades, né? Então, como é bom e importante nós abrirmos uma mensagem como essa, que fala dessas aferições de valores, que são as aferições de valores espirituais que todos nós precisamos demonstrar, sendo aqueles que já despertaram, desejosos de viver os valores do Cristo. Então, sempre que estivermos experimentando os momentos de mais sombra, de mais dificuldades, entristecidos, é possível sentir as mãos do Cristo em nosso ombro, dizendo: você não está só, estou aqui com você, a lhe ajudar a vencer. São essas mãos valorosas que nos sustentam e que vão nos ajudar a vencer as sombras, né? Vencer as dificuldades. Então, que tenhamos coragem, bom ânimo, confiança para fazer brilhar a nossa luz, para que possamos, com muita coragem, levantarmos e enfrentarmos o que tivermos de enfrentar, darmos os nossos testemunhos. E ela vem lembrando para nós que o trabalho é que vai nos fazer, é que vai nos ajudar a vencer. Trabalhar em benefício a tudo e a todos, ao crescimento social, ao crescimento das pessoas que estão à nossa volta, a assistência àqueles que precisam mais. Então, trabalhar é o que vai fazer com que passemos pelas provas sem sentirmos tanto, né? Na certeza de que a luz vence as sombras. Então, fazer brilhar a nossa luz significa sabermos compreender as vivências tenebrosas que às vezes precisamos enfrentar, para que possamos vencer com coragem e galhardia, dando os testemunhos necessários. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa companhia constante para nos ajudar, nos sustentando nas provas diárias. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo momento de reflexão.